Ela chegava muito cansada em casa, aí acabava que quando ela chegava eu estava dormindo. E aí eu acordava de manhã para poder ir para aula e ela continuava em casa para poder resolver as outras questões também. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo, um desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Impossibilitados de conseguirem cuidar da sua própria saúde física, saúde mental, da sua família e viver plenamente, né? 6 dias inteiros trabalhando e apenas um para descansar. Essa é a rotina de milhões de brasileiros que vivem sob a escala 6x1. Após sua aprovação no Congresso Nacional, o debate sobre a redução da escala de trabalho ultrapassou o meio político e chegou até a rotina do trabalhador. Acordar antes do amanhecer, enfrentar horas no transporte público, cumprir a jornada de trabalho e voltar para casa já pensando no dia seguinte. Para quem vive a escala 6x1, o tempo para descanso, lazer e convivência familiar costuma ser limitado. O tema também ganhou força fora dos ambientes institucionais. Nos últimos anos, diversos movimentos trabalhistas argumentaram que um fim da escala 6x1 ajudaria no equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Entre as mobilizações que antecederam a votação da proposta, iniciativas em defesa do fim da escala 6x1 reuniram trabalhadores, pesquisadores e representantes da sociedade civil em diferentes estados do país. Bom, sempre que tem alguma pauta relacionada à melhoria da vida dos trabalhadores, sempre vai haver uma reação. Então, eu sou professor de História e no 8º ano dou muita aula sobre a Revolução Industrial. E naquela época existia uma propaganda dos burgueses daquele período, sendo contra o fim do trabalho infantil. Porque eles falavam que as crianças elas eram as únicas capazes de consertarem algumas máquinas por causa das mãos pequenas e que elas não podiam parar de trabalhar, porque senão ia quebrar a economia. E aí, se a gente olhar isso na perspectiva dos dias de hoje, a gente vê um grande absurdo. Poxa, crianças trabalhando dentro de máquina, naquelas condições. No futuro, as pessoas vão olhar para a escala 6x1 e vão achar um grande absurdo as pessoas estarem submetidas a uma jornada onde as pessoas passam 6 dias trabalhando e só um dia para poder viver de fato. Apesar do apoio de parte dos parlamentares e de entidades ligadas aos trabalhadores, a proposta ainda não é o consenso. Alguns políticos e empresários acreditam que uma aprovação pode significar aumento de custos para as empresas e também um prejuízo à economia. A gente sabe que no Congresso a gente tem vários deputados que são empresários, né? De vários setores, tanto do comércio, de serviços, da área da saúde, donos de hospitais, enfim. Então acho que tem uma parcela grande ali que não quer que os seus negócios sejam de alguma maneira atingidos para que ele possa ter que aumentar o número de trabalhadores contratados e, consequentemente, diminuir um pouco ali a sua margem de lucro, né? O Senado começará a analisar a proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de 6 dias trabalhados e um para folga em todo o país. O avanço da pauta ocorreu após o plenário da Câmara dos Deputados aprovar o texto, que determina o limite semanal em 40 horas e assegura 2 folgas aos trabalhadores. A proposta define que o período de transição até a redução da escala sem redução de salário será de 14 meses, com uma jornada intermediária de 42 horas semanais até a conclusão desse prazo. Eu não conseguia administrar meu descanso, porque muitas vezes a gente tem as obrigações de casa para fazer, tem alguma coisa ou outra burocrática da vida adulta para a gente resolver, né? A gente tem os nossos familiares, muitas cobranças no dia a dia que a gente não consegue administrar num dia só. Todos os argumentos que a extrema-direita, que a direita traz em relação ao fim da escala 6x1 não se sustenta, assim como não se sustentava os argumentos de que o fim da escravidão ia acabar com a economia, como não se sustentava o argumento de que o 13º salário ia acabar com a economia, também não se sustenta esse argumento de que a 6x1 vai acabar com a economia brasileira. Enquanto a discussão avança, os especialistas reforçam que uma aprovação não significa implementação imediata. Esse processo exige regularização, negociação e adaptação das empresas de todo o mercado. O que falta é vontade política. A gente já fez vários projetos, o próprio presidente quis apresentar um novo projeto, e se não anda é porque o interesse deles é defender a classe dos patrões. Mais do que uma discussão sobre carga horária, o fim da escala 6x1 coloca em pauta o futuro das relações de trabalho no Brasil.
solidão.